There's revival and it's spreading like a wildfire. Bom dia, quarta-feira, já chegamos na metade da nossa semana. Meu Deus, como passa muito rápido, né? Por isso que é bom nós aproveitarmos o hoje, que é o presente que o Senhor nos dá todos os dias, para estarmos criando boas memórias, porque quando a gente perceber, a nossa vida passou, né? E o que fica são só arrependimentos do porquê eu não fiz. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre confrontando atitudes defensivas, né? Eu acredito que todos nós já estivemos nos dois lados da moeda, ou na posição de armada, defensiva, ou na posição de falar e a pessoa para quem nós direcionamos a nossa conversa entrou na defensiva. Então, eu acredito que todos nós passamos pelos dois lados, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você me acompanhe lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19 e 20, que diz assim. Então, Samuel pergunta para Saul: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Aqui Samuel está questionando Saul a respeito de uma ordenança que Deus tinha dado para Saul, né? O povo de Israel estava sendo atacado por um povo inimigo e Deus pediu para que tudo que pertencesse àquele povo fosse destruído, né? Tanto os animais quanto os objetos de valor. E Saul acabou cedendo a sua cobiça aqui e guardou um pouco desses animais e guardou um pouco desses utensílios de valor aí. E Deus, como sabe todas as coisas, né, ordena Samuel a questionar Saul sobre isso. E Saul, ao invés de tomar uma posição de arrependimento e dizendo sim, eu acabei guardando uma parte, né, enfim, ele tomou uma atitude totalmente na defensiva aqui, se justificando então, dizendo: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri o que o Senhor me designou, né? Obedeceu, mas até um certo ponto, ele não obedeceu 100% essa tarefa e desobedeceu ao pai, né? E ele teve consequências bem sérias por causa disso. Então, o que nós podemos aprender com isso, né? Com relação às nossas atitudes defensivas. Nós sabemos que nós possuímos uma área emocional, né? Nós possuímos áreas sensíveis do nosso campo emocional e que nós não sabemos que áreas são essas até que elas sejam ativadas através, né, de uma conversa em que através disso eu me sinta numa situação em que eu estou encurralado, né, ou sendo criticado. E como que a gente pode estar trabalhando isso de uma forma bem positiva e bem benéfica para a nossa saúde e para os nossos relacionamentos? Quando a gente percebe que a gente entra na defensiva, a gente sabe, né? Porque no momento que a gente entra na defensiva, nossas emoções elas tomam conta de nós e a nossa razão, cai lá embaixo. Então, no momento em que eu fico totalmente dominado pelas minhas emoções, eu não falo de forma racional e eu não ajo e não penso de forma racional. E por isso que é perigoso nós nos armarmos dessa forma, entrarmos na defensiva, porque aqui a emoção é quem está falando totalmente. Então, como que eu posso agir de forma para melhorar esse comportamento? Pensar o porquê, o que tinha naquelas palavras que me deixaram nesse estado defensivo, o que tinha naquela atitude que me deixou nesse estado defensivo, e começar a trabalhar a nossa linguagem cerebral para que isso não venha me afetar mais. Então, descobrir a origem disso é fundamental para que nós possamos estar identificando esses gatilhos e não permitindo que eles sejam acionados no momento em que passamos por uma situação assim, que nos faz nos sentir de forma coagida, né, de uma forma encurralada, ou quando somos realmente criticados e eles nos deixam dessa posição de estar armado, né? E para quem está do outro lado, para quem faz o comentário e percebe que a pessoa se armou, você pode usar alguns questionamentos que podem favorecer você a entender o porquê que o teu cônjuge ou a outra pessoa se armou dessa forma com o teu comentário, sendo que você não esperava essa atitude. Mas você pode perguntar: me diz, por favor, o que eu falei que deixou você assim nesse estado emocional tão agressivo, né, ou tão na defensiva? Ou você pode perguntar: o que na minha atitude fez com que você se sentisse assim?
né? Para que ambos possam estar conversando e tratando essa questão, né? Para que essas áreas sensíveis do nosso campo emocional realmente possam estar sendo fortalecidas e a gente não venha a ser dominado pelas emoções no momento que nos sentimos assim, encurralados ou criticados, né? Eu lembro de uma situação em que o meu esposo falava, a gente comentava alguma coisa, ele comentava alguma coisa e eu às vezes não concordava com o que ele estava colocando, né, a posição dele, e automaticamente ele já entrava na defensiva e ele dizia, eu não vou falar mais nada, né? E um dia eu disse para ele, amor, eu não quero que você tenha essa impressão que você não tem voz ativa no nosso casamento, que a tua voz, que a tua opinião não é importante. Eu não quero que você pense assim, pelo contrário, eu preciso da tua orientação. Só que nem sempre eu vou concordar com você. Assim como tem situações em que eu vou dar minha opinião e você também não vai concordar. Isso é normal, né? Então eu preciso que você realmente não se sinta dessa forma, como se a tua opinião não valesse nada. Eu quero sim que você fale, vamos discordar em alguns pontos, com certeza, mas eu quero que você tenha essa consciência que a tua voz ela é ouvida e que ela é importante sim, né? Então não precisa se sentir encurralado ou até mesmo acusado quando eu não concordar em algo que você falar, né? E o casamento é assim. Então uma das formas de nós estarmos confrontando as atitudes defensivas é justamente tentar descobrir o que aquela pessoa falou e fez que ativou essa área sensível do meu campo emocional e ajudar a outra pessoa também através das tuas perguntas, né? O que eu falei, o que eu agi que fez você se sentir assim, né? Fez você se sentir como se estivesse sendo criticado ou como se tivesse sido encurralado. Descobrir as origens é fundamental para nós estarmos aí fortalecendo essas áreas para que nós não venhamos viver armados o tempo todo, porque isso é muito exaustivo, cansa demais o nosso emocional, tá? Que Deus abençoe você nesse dia e até sexta-feira.